Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos todas as emoções da velocidade, todas as emoções da Fórmula 1 aqui no seu canal Campeão. Começa a temporada 2007 da Fórmula 1, temos imagens ao vivo de Melbourne, na Austrália. Daqui a pouco os carros saindo, começam a sair agora os carros para a primeira sessão de 1h30 de treinos livres. Você confere no meio, no alto, no vídeo, a regressiva de tempo. Começam as emoções dos treinos livres. Os motores não são os motores de corrida. O Vettel já vem para a pista, piloto de testes da BMW. Com isso, o Kubica não vem para a pista nessa primeira 1h30. Começam os treinos, pista úmida, pista molhada, choveu em Melbourne. São os treinos livres da Fórmula 1. Os motores estão liberados, portanto, a expectativa é de que os pilotos andem muito hoje. Nós temos duas sessões de 1h30, a primeira começando às 8 horas, agora horário de Brasília, a segunda começando à meia-noite. Portanto, são 3 horas de Fórmula 1 ao vivo aqui no Sport TV. Você vê aí o Vettel, piloto jovem, uma aposta da equipe BMW. E a BMW anunciou que durante a temporada, durante a sexta-feira, ele andaria para ganhar quilometragem, para ganhar experiência. Mas isso também bota uma pressão em cima dos pilotos titulares. Você vai conhecendo os carros, os pilotos da temporada, o experiente David Coulthard, da RBR. Já está se preparando para entrar, vai prendendo o cinto. Vamos à primeira participação do comentarista do Sport TV, Lito Cavalcante. Lito, começa a Fórmula 1 2007, uma Fórmula 1 que tem Massa num momento especial na sua carreira. Massa brilhando na Ferrari aí, Vinto Antônio Liuzzi, da STR. Os pilotos vão se preparando, os cobertores ainda estão nos pneus. Lito Cavalcante, vem aí Fórmula 1. Vem aí a Ferrari dominando a pré-temporada com Massa, especialmente com Massa. Massa andando bem, andando mais do que Raikkonen, pelo menos na pré-temporada. Vemos uma Honda com alguns problemas no início da temporada, mas uma Honda com orçamento alto. Mark Webber na RBR esse ano. Uma Honda com orçamento alto, uma Honda contando com a experiência de Rubens Barrichello. Lito Cavalcante, boa noite. Começa a Fórmula 1 2007. Boa noite, Luiz. Boa noite, espectador do Sport TV. Começa a Fórmula 1, uma temporada extremamente aguardada, muita expectativa em cima de uma Fórmula 1 que não vai ter Michael Schumacher, a grande estrela do automobilismo mundial desde a sua estreia em 1992. Seu trono já tem um sério candidato, que é Fernando Alonso, espanhol, que vem de 2 títulos consecutivos pela Renault e que agora tenta um feito, se tornar o segundo piloto a ser campeão em anos subsequentes por equipes diferentes. Um feito só conseguido por Juan Manuel Fangio. Fernando Alonso largou a Renault, foi para a McLaren e com isso se espera que a McLaren, com a presença dele, se espera que a McLaren retome o padrão de resistência e de desempenho que ela tinha em outras épocas e que não apresentou nos últimos 2 anos. Fernando Alonso tem como seu principal opositor, como seu principal desafiante, este aí, o finlandês Kimi Raikkonen, e num tom ainda mais alto, Felipe Massa. Felipe Massa, que foi o dominador, que foi a grande estrela, junto com o Fernando Alonso, é claro, já que ele é o bicampeão, mas o Felipe Massa foi a grande estrela dos treinos de pré-temporada. Aí Mark Webber saindo, entrando na pista com RBR, com motor Renault, que já começa mostrando que esse carro vai demorar a amadurecer, já mostra que tem possivelmente algum erro de montagem, sai com o motor esfumaçando. Não é um bom sinal para uma equipe que tem dinheiro, tem projetista, tem gente, mas não teve tempo, não aproveitou bem a pré-temporada. Aí na pista, o inglês Anthony Davidson, agora piloto titular da Super Aguri. Davidson foi ano passado piloto de testes da Honda. Você vai vendo o Mark Webber. São os treinos livres, treinos de sexta-feira para você no Sport TV. Hoje nós temos 3 horas de Fórmula 1 direto da Austrália, direto de Melbourne. Faltando ainda 1h26 nesse primeiro treino. Nós vimos ainda há pouco o Kimi no box da Ferrari. Kimi vai se ambientando a uma nova equipe. Ele não tem as mesmas condições do Schumacher. Lembrando que quando o Schumacher saiu da Benetton para a Ferrari, aos poucos o Schumacher foi levando o staff dele. Foi levando todo mundo que ele queria para a Ferrari. O Kimi tem um salário muito alto, mas não tem essa condição de levar quem ele quer. E o Schumacher chegou como salvador da Ferrari na época de crise, enquanto o Raikkonen chega numa Ferrari imperial, uma Ferrari dominadora. E ele ainda não tem a experiência, a vivência que o Felipe Massa tem
dentro da equipe, o que é uma coisa que se adquire ou que se contorna, mas principalmente ele não tem toda a familiaridade que o Felipe Massa tem com os comandos eletrônicos da Ferrari. Cada equipe, todos os carros têm praticamente os mesmos sistemas, mas os comandos em si são diferentes de um para outro. E nem sempre tem exatamente o mesmo nível de eficiência, como por exemplo deixou claro o Barrichello, quando saiu da Ferrari, entrou na Honda e falou: o controle de tração desse carro é um problema sério. Aliás, é um problema que, esse problema na Honda já está corrigido, mas o carro ainda tem problemas estruturais que nós vamos analisar no decorrer desse treino. Aí o bicampeão do mundo, Fernando Alonso. Alonso sai, repete também a trajetória do Schumacher, ganha 2 títulos pela Benetton, na verdade a Renault, que a Benetton acabou virando Renault na sequência dos anos, ganha 2 títulos e vai para a McLaren, mas também numa condição diferente. Ele vai para uma equipe que teve seus dias de glória, que nos últimos anos não vem apresentando o mesmo desempenho, mas também não tem a mesma situação de levar quem ele quiser. Ele tem que se adaptar às condições que a McLaren impõe. Ron Dennis normalmente é rigoroso em relação a isso, Lito. Exatamente, Luiz. E outra novidade não muito positiva em relação à McLaren é que desde a saída do projetista, que é a principal estrela da engenharia da Fórmula 1, Adrian Newey, que deixou a McLaren para ir para a RBR, a McLaren não tem um líder no seu setor de projetos, no seu setor de engenharia. O carro é feito por um comitê. Parece que esse comitê, no caso da McLaren, funcionou bem, mas isso não vem acontecendo em outras equipes, como no caso e principalmente a Honda, que também demitiu o engenheiro Geoff Willis, porque segundo o conceito japonês, que são os proprietários da equipe, é uma empresa japonesa. Segundo os conceitos, a filosofia de trabalho japonesa, ele centralizava muito e isso tornava todas as decisões um pouco mais demoradas. E com isso, então eles preferiram ter um comitê de jovens engenheiros. Esse comitê até agora não deu muito certo na Honda. Na McLaren deu. Jenson Button, piloto da Honda. Vamos na volta de Jenson Button. A pintura ecológica da Honda, uma novidade para a Fórmula 1 em 2007. Button, companheiro de Barrichello, ano passado melhor que Barrichello. Ano passado com desempenho superior ao de Rubens Barrichello. Button. O que era de se esperar, já que ele era quem conhecia todos os caminhos da equipe, o jeito de trabalhar, todas as características do carro. Agora o Barrichello já está acostumado. E ele, por ter tido o problema de fraturar uma costela durante uma corrida de kart, antes da pré-temporada, ele não participou no fim de 2006 do desenvolvimento do carro. Então pode ser que ele encontre agora um carro muito mais adaptado às características de pilotagem do Barrichello, que são diametralmente opostas às do Button. Um outro detalhe, Barrichello apanhou muito dos pneus ano passado, agora ele volta a trabalhar com pneus Bridgestone. Foram os pneus que equiparam a Ferrari ao longo dos anos de Barrichello na equipe. Aí o inglês Jenson Button, piloto da Honda. Button e Barrichello são os pilotos da Honda. Button é inglês, tem 27 anos. Ele já correu 118 GPs, tem uma vitória, conseguiu 3 pole positions. Reconhecidamente um piloto rápido, não Lito? É um piloto rápido, um piloto consistente, mas não é o que se diz dele na Inglaterra. Na Inglaterra ele era tido como o Messias, o grande salvador, o piloto que traria de volta a Grã-Bretanha a coroa da Fórmula 1. Está longe disso. Ele é um bom piloto, mas até agora não mostrou isso. E agora ele já também não desfruta mais de todo esse prestígio junto até a mídia inglesa, porque ele vem sendo substituído nesses pilotos britânicos. David Coulthard, piloto escocês, é grande rival de Barrichello na Fórmula 3 inglesa, é um dos pilotos mais antigos na Fórmula 1. Olha só, tá difícil guiar, condições difíceis, pista molhada. Pilotos na pista, temos ainda 1 hora e 21 minutos de treinos em Melbourne, são os treinos livres. Os motores têm uma limitação de 19 mil giros. Coulthard tem 35 anos, ele já começou 211 GPs, tem 13 vitórias, 12 pole positions, já marcou 513 pontos e no campeonato passado foi o 13º colocado. Ele está com o RBR, com motor Renault, um carro desenhado pelo Adrian Newey. E uma das características dos carros desenhados pelo Adrian Newey é a dificuldade de pilotagem. São carros muito rápidos, mas difíceis de serem dominados, difíceis de serem explorados. Nenhuma concessão para os pilotos, tudo pelo desempenho. É a marca registrada de Adrian Newey. Sobre o carro do Coulthard com pneus de chuva, um outro detalhe. Durante uma corrida de Fórmula 1, os carros terão obrigatoriamente que usar um jogo de pneus considerado mais duro
É um jogo mais mole. A única exceção, poder usar um ou outro tipo de pneu, é no caso de chuva durante a corrida e ter que usar o pneu misto, o pneu de chuva leve, que é esse aí, ou o pneu que eles chamam extreme weather, ou tempo extremo, ou tempo tormentoso. Ou seja, o pneu de chuva mesmo. Você vai vendo o carro de David Coulthard. O escocês veio para a pista. Vamos ouvir o rádio de Button. It's very slippery. The white lines are so slippery. Tá muito escorregadio. White lines are also the ones that are painted black. Through high speed, 9 and 10. Very, very low grip and actually very dangerous on those lines. Ele falou de pouca aderência, tá muito perigoso, muito escorregadio, são as reclamações das condições da pista. Principalmente nas faixas brancas, que quem anda de moto sabe que realmente no molhado é uma armadilha difícil, que deve se evitar a qualquer custo, porque essa tinta não tem porosidade, Luiz, então não há absorção de água. A água paia em cima dela e com isso ela fica ainda mais escorregadia do que o asfalto. Outro piloto já bastante experiente, Jarno Trulli, da Toyota. A Toyota não se encontra, é uma equipe com um orçamento muito alto, dos mais altos da Fórmula 1, quer dizer, dinheiro não é problema na Toyota, mas o carro não se encontra. Tem dois pilotos caros, dois pilotos experientes, mas pilotos que não conseguem desenvolver o carro, Lito. Pilotos bastante discutidos, né? São pilotos que têm, em seu dia, são pilotos rápidos, mas não são pilotos constantemente rápidos. Aí o Spiker, que era MF1, que era Jordan, agora recebe o motor Ferrari, mas ainda é praticamente o carro do ano passado. Melhorou bastante as finanças da equipe, mas o fato é que o carro é sério candidato aos dois últimos postos do grid. Você estava acompanhando as emoções da Superliga Feminina, Rio de Janeiro e Macaé. Nesse momento, no Sport TV 2, você pode acompanhar o fim desse jogo. Portanto, no Sport TV 2, nós estamos transmitindo agora as emoções da Superliga Feminina de Vôlei. Faltando ainda 1h17 de treinos livres, essa é a Fórmula 1 2007 para você. Aos poucos, nós vamos mostrando os carros. Você vai conhecendo as novidades tecnológicas, as diferenças em relação à Fórmula 1 do ano passado. Antigamente, ano passado, os 3 pilotos podiam entrar nesses treinos livres, agora não. E temos Rubens Barrichello na pista. É uma das novidades. Sutil. Piloto alemão, criado para ser pianista clássico, que provou o kart ainda no início da juventude e nunca mais se afastou. Olha o Barrichello dando uma escorregada. Infelizmente, ele é o primeiro piloto a deixar a pista na nova Fórmula 1. Está aí o carro, belíssima pintura, uma pintura ecológica, lembrando o mundo da ameaça do aquecimento global, mas o que não disfarça um insucesso do desenho desse carro. O carro tem problema aerodinâmico, tem problema de distribuição de peso e na próxima corrida já vai Nova suspensão dianteira, né, Lito? Exatamente, olha, você vê que na freada o carro foi em frente. Travou direto. o dianteiro esquerdo. Isso não é um bom sinal. Lembrando que Rubens Barrichello sempre foi considerado um dos patinhos da Fórmula 1, um piloto que normalmente anda muito rápido na chuva. Olha, sem dúvida, com a saída do Schumacher, acho que ele é hoje, sem dúvida, ele é o piloto com o maior número de pontos, o piloto com o maior número de grandes prêmios disputados, e também me parece que um dos, se não o mais rápido, um dos 3 mais rápidos da Fórmula 1 atual. Agora, o carro em si é que não ajuda. O carro no Grande Prêmio da Malásia vai aparecer com uma nova aerodinâmica, inteiramente nova aerodinâmica, inclusive a suspensão dianteira vai ser nova também. Ao que se sabe, há um desequilíbrio, um não entendimento entre a parte dianteira, não entendimento aerodinâmico, entre a parte dianteira e a parte traseira do carro. Fim de jogo na Superliga Feminina, o Rio de Janeiro venceu o Macaé, vitória do Rio de Janeiro por 15-9 no quinto set. Vem aí Ralf Schumacher, piloto alemão. Eu falava dos pilotos da Toyota. O Ralf Schumacher já disputou 163 grandes prêmios. O Jarno Trulli, 164. Não se pode dizer que são pilotos inexperientes. Agora, definitivamente estão provando não ser bons acertadores de carro.
Se é que esse carro também tem acerto. Se bem que não tem é, acerto, exatamente. É. Isso é um carro acertável, né? Exatamente, porque esse carro, a Toyota tinha como seu projetista-chefe, como seu diretor técnico, o inglês Mike Gascoigne, que é sabidamente uma pessoa de difícil convívio. O Mike Gascoigne também não se acertou com a filosofia japonesa, também foi acusado de ser muito centralizador e com isso foi mandado embora no final do ano passado, quando a Fórmula 1 voltou das 3 primeiras corridas no Oriente. Agora é mais um carro desenhado por um engenheiro de pouca experiência, que é o Pascal Vasselon, cuja vida pregressa na Fórmula 1 foi como engenheiro de pneus da Michelin. É uma área que ele conhece como poucos, mas de ser um expert em pneus. A desenhar um carro de Fórmula 1, parece que o negócio não funcionou. Ao piloto alemão Adrian Sutil. Ele tem 24 anos, o pai é uruguaio, a mãe é alemã. Piloto que foi campeão da Fórmula 3 japonesa em 2006, vice-campeão da Fórmula 3 europeia em 2005 e sexto na Fórmula BMW alemã em 2003. Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Você viu ali o Albers e Kimi numa enorme expectativa para entrar no carro vermelho, para ir para a pista, para rodar mais, para ganhar intimidade com o carro, com uma eletrônica diferente da que ele estava acostumado. Tudo isso demanda um certo tempo. Até por isso, Felipe Massa leva uma certa vantagem nesse início de temporada. E olha, Luiz, deu para ver um certo ar blasé do Christian Albers, assim, mostrando uma certa indiferença, mas o fato é que o Sutil, em alguns treinos, já andou na frente dele, e o Lewis Hamilton, que foi companheiro do Sutil durante o Campeonato Europeu de Fórmula 3 de 2005, alertou o Albers, falou: olha, cuidado, ele é bom demais e ele vai andar na sua frente. De fato, o Christian Albers, que de bobo também não tem nada, os dois pilotos, é um piloto holandês, ele não está na equipe apenas por ser holandês, e sim por ser um bom piloto, ele realmente está preocupado com essa forte concorrência que ele está tendo dentro de casa. Você viu ali o Nicky Heidfeld, vê agora Felipe Massa. Um dos grandes nomes da Fórmula 1, é verdade. Um dos grandes nomes da Fórmula 1 esse ano. Felipe Massa vem de uma grande vitória no Grande Prêmio do Brasil, vem com moral na equipe, é um piloto que conhece muito bem as coisas de Maranello, as coisas da Ferrari, é um piloto que fala um italiano fluente, o que faz diferença em relação ao Kimi. E um piloto extremamente rápido, Luiz. Piloto em fase adiantada de amadurecimento, sem dúvida, destinado a escrever histórias de glória na Fórmula 1. Aí o Vettel. É piloto de testes. Nós vimos o Nicky Heidfeld. O Kubica não vem para a pista. O que não deixa de ser estranho numa equipe como a BMW, desperdiçando a oportunidade de dar quilometragem a seu piloto, a um de seus pilotos titulares. E no caso do Kubica, que não é um estreante, mas é um novato. Kubica foi ano passado, durante boa parte do ano, um dos heróis da sexta-feira. Exatamente. Foi o primeiro piloto, foi o primeiro a ser o mais rápido da sexta-feira no ano passado, disputando diretamente com Alex Wurz. Alex Wurz, que hoje é piloto titular da Williams. Agora, a única outra equipe a manter um piloto reserva, um piloto não titular nos treinos dessa sexta-feira é o Williams, que está pondo aí o estreante Kazuki Nakajima, herdeiro do famoso Satoru Nakajima. Que foi companheiro do Ayrton Senna na Lotus. Exatamente, foi companheiro até do Nelson Piquet também na Lotus, um piloto que não brilhava, mas era um piloto bastante sério, bastante dedicado. E o filho, Nakajima, é um piloto bastante rápido. Trulli, Jarno Trulli. Vendo tudo ao contrário, mas pelo menos não bateu. Também só roda quem anda rápido, né? Ao italiano de Pescara, Jarno Trulli. É um piloto que teve seu contrato renovado até 2010 com a Toyota, o que lhe dá uma certa tranquilidade quanto a seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, deve dar uma certa agonia ao ver que a equipe até agora não conseguiu justificar seu orçamento, que é um dos maiores da Fórmula 1. Jarno Trulli tem uma vitória. É uma equipe que tem um piloto com 6 vitórias, o Ralf Schumacher, e um piloto com uma vitória, o Jarno Trulli. Jarno, is it okay to continue? Is it okay to continue? Jarno, você pode continuar? Tá tudo bem para continuar? Ele disse que sim, que o carro simplesmente rodou. Okay, copy that. No need to push too hard. Não precisa acelerar tanto. Não precisa pisar tão fundo.
É o tipo da coisa engraçada para se dizer para um piloto, né? Mas é o vai devagar, meu filho. Cuidado com o equipamento, Jarno. Exatamente, está no começo do fim de semana, é muito importante pontuar essas 3 primeiras corridas. Olha, foi a típica rodada mesmo de passar em cima de linha, de faixa branca pintada, na hora que ele estava dando, olha, ele passou na linha, acelerou, no que deu um pouquinho de aceleração, tinha menos aderência do que ele esperava, e lá se foi. Mas é normal, numa pista que, além do mais, deve estar bastante suja, porque é uma pista usada apenas uma vez por ano. Você viu ali o Ralf. Viu ali Ralf Schumacher, o outro piloto da Toyota. Ralf Schumacher tem 6 vitórias, 6 pole positions. Ao longo da carreira, o Ralf fez 324 pontos. O Jarno Trulli, 175 pontos. Toyota tentando achar o rumo, tentando achar o caminho. Você acompanhando de treino pela frente e à meia-noite a segunda sessão também ao vivo aqui no Sport TV de meia-noite a 1h30. Campeonato Paulista 2007 para voltar à zona de classificação do Paulistão. O São Caetano precisa vencer o América sábado às 5h30 da tarde ao vivo no Sport TV. São Caetano e América. Em seguida, não perca, troca de passes no seu canal campeão. Continuamos com Jarno Trulli. Vettel com o melhor tempo, e o Trulli com o segundo melhor tempo. E uma das grandes novidades, Lewis Hamilton, piloto inglês da McLaren. Primeiro piloto negro da história da Fórmula 1. Piloto extremamente talentoso, um garoto que virou para o Ron Dennis, ainda garoto, olha, um dia eu vou guiar para a sua equipe na Fórmula 1. Com 8, 9 anos ele falou isso, não, Lito? Por aí? 9 anos, num smokingzinho alugado, numa festa do Royal Automobile Club de entrega de troféus. Ele, como kartista júnior, chegou para o Ron Dennis e falou na maneira inglesa: eu gostaria muito de um dia guiar para a sua equipe. E o Ron Dennis ficou muito impressionado com aquilo, com a expressão dele, começou a prestar atenção nele. 2 anos depois, já era o patrocinador do Hamilton, que nunca teve outro patrocinador, e vem sendo criado pelo Ron Dennis, por todo o staff da McLaren. E realmente foi o olho clínico do Ron Dennis, que viu lá e se confirmou um potencial enorme, um piloto brilhantíssimo. Quem acompanhou ano passado a GP2, nas transmissões aqui do Sport TV, sabe bem quem é Lewis Hamilton, que teve, aliás, como grande oponente Nelsinho Piquet. E foi exatamente a qualidade do Hamilton que mostrou que o Nelsinho Piquet também é uma excelente promessa, ele que é piloto de teste da Renault. Falando em promessa, esse tem apenas 19 anos, Sebastian Vettel. Piloto muito jovem, talentoso, tem cara de skatista, tem cara de piloto de Fórmula 1 não, mas esse guia rápido. É uma aposta. Muitos acham que se o Nick Heidfeld não for bem, a BMW pode efetivar o Vettel ainda na temporada. Mas é engraçado porque a BMW, que é quem cuida da carreira dele, não o colocou na GP2, colocou na World Series, que é uma categoria equivalente à antiga Fórmula 3000, cerca de seus 400 e poucos cavalos, que aliás já teve o Kovalainen como campeão em 2004. É uma categoria forte também, mas não se compara à GP2. A GP2 já tem muitas das características dos carros da Fórmula 1. O tipo de câmbio, parada de boxe na corrida de domingo para troca de pneus, sabe? As dimensões do carro, a distância entre eixos, é muito parecido. É realmente uma categoria de preparação para a Fórmula 1, o que não se pode dizer da World Series. Você viu o número 1? Número 1 não está esse ano com a Renault. O número 1 foi levado para a McLaren, aí Vito Antônio Liuzzi. E pelo visto, ou com algum problema no banco. Você vê como o banco é todo furado. O banco é maneira de dizer, né, Luiz? Aquilo ali não é exatamente para conforto, é simplesmente para o piloto não ficar sentado diretamente no chassi. Há um molde, cada piloto tem o seu banco. Feito de Durepox. Longe de ser confortável. Longe disso. Um carro de Fórmula 1 não tem esse tipo de concessão. Esse carro, Lito, andou muito forte na pré-temporada. Um carro que a princípio teve algum problema de confiabilidade, mas é sem dúvida um carro rápido. É um carro rápido e parece que os problemas de confiabilidade já ficaram no passado. O carro
evoluiu bastante, é um carro, a exemplo da Ferrari também, bem mais longo entre eixos, ou seja, a distância entre eixos é a distância entre o centro da roda dianteira para o centro da roda traseira, ou seja, é a plataforma do carro. Ele é bem mais longo do que o que era no ano passado. A Ferrari é o que é mais longa, a Ferrari cresceu 8,5 centímetros em relação ao ano passado. E o carro da BMW é apenas 2 centímetros mais curto que o da Ferrari. Inclusive, Luiz, quando a Ferrari foi lançada, os ingleses, que todos mantiveram praticamente com pequeníssimas variações a distância entre eixos dos carros do ano passado, eles comentaram, ou a Ferrari sabe alguma coisa que nós não sabemos, ou eles erraram redondamente. Bom, parece que acertaram, hein? Parece que sim, parece que eles não erraram não, que eles sabiam alguma coisa que os ingleses não sabiam. O que, aliás, é bastante previsível, já que a Ferrari fez essa mudança por causa dos pneus, que são atualmente diferentes dos pneus do ano passado, mesmo sendo da mesma marca, Bridgestone, mas a Ferrari já conhece, sempre trabalhou nos últimos anos com a Bridgestone. Então conhece a filosofia, conhece os conceitos de trabalho, conhece tudo. Então parece que acertou melhor o desenho para os pneus. E aí Giancarlo Fisichella, um homem sob pressão. E eu falei há pouco do Sebastian Vettel, nós temos no caso o Nelsinho pressionando muito. E aí você vê no carro o Nakajima. Kazuki Nakajima. Até agora o 10º mais rápido. Filho do Satoru. Olha, Luiz, a ordem em termos de tempos até agora, primeiro Sebastian Vettel, 1:43.209, depois Jarno Trulli com Toyota, o Vettel com BMW, o Trulli com Toyota 1:44.130, 921 milésimos mais lento, e depois o Adrian Sutil, 1:46.435, 3 segundos e 2 mais lento do que o Vettel. O resto não chegou a completar, a fechar uma volta. Faz a volta, entra nos boxes. Faz a volta, entra nos boxes. Não completam, não passam na linha de chegada e, portanto, não registram tempo. Bicampeão do mundo, número 1, Fernando Alonso, agora na McLaren na pista. Ele foi o responsável pelo anticlímax do fim do ano na Ferrari. Muitos acharam que Michael Schumacher chegaria, queria se aposentar com o título mundial, não deu para o Schumacher. Alonso, campeão do mundo, 2 vezes campeão do mundo, contratado a peso de ouro pela McLaren. Salário anual estimado de 30 milhões de dólares. Aí o espanhol, nós falamos sobre isso no Linha de Chegada ao longo da semana. Você acha, Lito, que é fundamental? Você acha que um piloto que largue bem nas 3 primeiras provas do ano, esse piloto tem grandes chances de ser campeão? Tem grandes chances de conseguir uma vantagem que não vai ser alcançada ao longo da temporada, Lito? Olha, Luiz, acho sim, porque vai permitir à equipe uma facilidade, uma tranquilidade de evolução. Vai trabalhar na frente, quem anda na frente anda com mais folga. Então vai poder trabalhar melhor, vai trabalhar enquanto os outros vão ter que forçar mais para chegar nele, ele vai poder correr na sombra. Vai poder competir com muito mais tranquilidade. Foi exatamente o que o Alonso fez no ano passado. Todo mundo se lembra, ou melhor, quem acompanhou atentamente, ou passo a passo, a temporada do ano passado, vai se lembrar que a Ferrari, da metade do ano para frente, era um carro mais rápido que a Renault. Mas a Renault estava absolutamente tranquila, porque tinha muita vantagem de pontos. Então, pôde jogar no lado seguro, pôde jogar na confiabilidade, na resistência do carro, e marcando pontos, e com isso chegou ao fim do ano. Aí sim, no fim do ano, eles arriscaram um pouco mais, e aí o Fernando Alonso realmente se fez valer a sua enorme capacidade e acabou derrotando o Michael Schumacher. Uma novidade no ano, Kovalainen. São os jovens chegando à Fórmula 1, alguns jovens de extremo talento, como Kovalainen, que é uma nova aposta de Flávio Briatore. E olha, Luiz, é uma aposta segura, é um piloto extremamente rápido, finlandês também, e ao contrário do padrão dos finlandeses, é uma pessoa bem falante, alegre, comunicativo, mas como os outros finlandeses, extremamente rápido. Foi vice-campeão da GP2 em 2005, foi batido pelo Nico Rosberg, que corria pela equipe que é disparada, pelo menos até agora foi disparada a melhor equipe da GP2, que é a Art Grand Prix, do Nicolas Todd, filho do Jean Todt da Ferrari. É o carro, a sua nova pintura, Kovalainen na pista. Ele passa pela segunda intermediária. Sport TV, o canal campeão.
O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. De todas as equipes, o Lito já falou que vários pilotos foram à pista e não completaram a volta. Mas de todas as equipes, só a Ferrari de Massa e a Ferrari de Raikkonen ainda não foram à pista. Apenas os 2 carros da Ferrari não foram à pista. Temos ainda 59 minutos nessa primeira sessão. Hoje é uma noite de muita Fórmula 1 para você ao vivo. Nós temos 2 sessões de 1h30. Vamos ver o tempo final do Kovalainen. Ele faz o quarto tempo, 1:45.119. Alonso tem o melhor tempo, 1:42.878. Ele passou na primeira parcial em 34.3, na segunda 26.9, na terceira 41.6. Já deu 5 voltas o Fernando Alonso. Pouco nós falamos a respeito da eletrônica diferente também. Alonso vai se adaptando ao novo carro. Apesar de ter sido um piloto que rodou bastante, mas ainda tem sempre uma coisa, Luiz, é você usar todos os recursos do carro durante o treino. Outra coisa é na corrida sob pressão. Kovalainen foi o piloto que mais rodou nos testes de pré-temporada. Está vendo aí o Kovalainen fazendo um pequeno off-road, dando uma escapulida. O Kovalainen fez 8.469 quilômetros. O segundo foi o Lewis Hamilton. São os garotos. Felipe Massa rodou muito. Felipe fez 7.380 quilômetros. Nós estamos vendo aí o Kovalainen. E o Alonso, olha, o Kovalainen está com pneu de pista seca, então normal que dê aquele escorregão. E o Hamilton não andou tanto, apesar dele ter sido um piloto que rodou bastante, ele não foi um dos principais, pelo simples fato dele ter sido proibido de andar até 1º de janeiro, que era quando se encerrava seu contrato com a Renault. Quer dizer, ele teve licença para andar apenas e tão somente um dia com a McLaren, que era, na verdade, para sentir o gosto do carro. Mas ele, no final das contas, andou 5.716 quilômetros, descontando um mês que os outros pilotos andaram. Ele andou um mês a menos. Aí o Kimi botando a balaclava, se preparando para vir para a pista. Vem o piloto Kimi Raikkonen da Ferrari. Salário anual estimado em 25 milhões de dólares. Salário por salário dele é bem maior do que o do Felipe Massa. Só que na pista, a Ferrari diz que deixaria, pelo menos nesse início de temporada, que os pilotos tivessem igualdade de condições. Pelo menos na pista, na pré-temporada, o Felipe andou mais que o Raikkonen. Câmera colocada no bico do carro, ainda temos 56 minutos de treinos. Vamos com Jenson Button. Vamos com a Honda ecológica de Button. Ele enche o motor, vem para a primeira intermediária. Vamos ver o tempo de Button em relação ao tempo do Alonso. Alonso com 34.312, Button passa com 34.538. Primeira parcial de tempo de Jenson Button. É a segunda melhor parcial do dia. A Honda teve muitos problemas na pré-temporada, mas vamos ver. Assim como a Toyota, orçamento não é problema para a escuderia. Vamos ver o desenvolvimento desse carro. Aparentemente não foi um carro bem nascido, que sempre é problemático. Mas conta com um dos melhores, se não o melhor motor da Fórmula 1. Inclusive, o Frank Montagny, que era chegou a correr pela Super Aguri com o motor Honda. Ele foi para a Toyota, chamado para o lugar que era do Ricardo Zonta. Zonta foi contratado pela Renault. A primeira coisa que ele falou ao descer do carro, na sua primeira experiência, o motor feito pelo mago italiano Luca Marmorini, o homem que foi tirado a peso de ouro da Ferrari, foi que o motor não tinha a potência que ele dispunha nos motores Honda do Super Aguri. Vamos na volta de Button. Ainda temos 55 minutos nessa primeira sessão de treinos. Button vem para fechar a volta. Tempo de 1:42.769. Primeiro tempo para Jenson Button. Pouco mais de um décimo superior ao tempo do Fernando Alonso. Button, Alonso, Vettel, Trulli, Kovalainen e Sutil. Os 6 que completaram, fizeram tempo. Aí Wurz, de volta à Fórmula 1 como piloto titular. Ele que durante 6 anos foi piloto de teste, 5 anos na McLaren, 1 ano na Williams, assume o lugar deixado vago pelo australiano Mark Webber. É um piloto em que a Williams
deposita grandes esperanças. Inclusive o Sam Michael, que é o General Manager, quer dizer, o diretor-geral da Williams, disse para quem quisesse ouvir que pelo menos 3 detalhes técnicos do carro foram sugeridos pelo Alexander Wurz e que se esses detalhes técnicos fossem tirados do carro, o tempo médio cairia em pelo menos 1 segundo. É raro você ouvir um engenheiro falar isso de algum piloto. Eu nunca ouvi. Vamos ouvir o rádio do Nakajima. Sobrenome que esteve durante muitos anos na Fórmula 1, virou uma figura até folclórica aqui no Brasil, Satoru Nakajima. E o sobrenome volta à Fórmula 1, agora com o filho. E o garoto tem história na Fórmula 3. Kazuki Nakajima na pista. Ele está na GP2. É um piloto rápido, é um piloto promissor. Ainda falta muita experiência. Brilhou na Fórmula 3 japonesa, foi um dos grandes opositores do João Paulo de Oliveira, que foi campeão japonês de Fórmula 3 em 2005. É um piloto promissor. O ano passado correu o europeu de Fórmula 3. Foi um piloto de ponta num campeonato difícil como europeu de Fórmula 3 e deveria estar participando agora dos testes do GP2, mas foi chamado pela Williams para andar com carro de Fórmula 1 aí na sexta-feira na Austrália. Fez aí, olha. 7º tempo para o Kazuki Nakajima. Como nós vimos o Alexander Wurz dentro do carro, isso quer dizer que Nico Rosberg não vem para a pista. Exatamente. Button, Alonso, Vettel, Trulli, Kovalainen, Sutil, Nakajima. Nós vamos mais uma vez na Honda. Redução, curva para a direita, pista ainda úmida. Lembrando que os pilotos vão ter que usar na corrida um pneu mais duro e um jogo mais mole. E o Button fez um tempo melhor do que o tempo anterior dele. Ele melhorou seu próprio tempo e agora ele foi mais rápido em todos os setores, Luiz. Ele virou 33,9 no primeiro, antes tinha sido 34,3 do Fernando Alonso, 26,5 no segundo, o outro teria sido 26,9 do Alonso e 41,2 no terceiro, e o outro teria sido 41,3 do Vettel. Vamos ouvir o rádio de Button. Redução, curva para a direita, vamos com a Honda. Honda com equipe própria, mas aí tirou o pé Button. Deu uma tirada de pé Jenson Button. Equipe própria da Honda, mas uma marca com enorme tradição como fornecedora de motores. Grandes pilotos, grandes equipes. Você vê aí o Lewis Hamilton. Grandes equipes e grandes pilotos já guiaram com motores Honda. Lotus, Williams, McLaren, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost. Grandes conquistas impulsionadas por um motor que costuma ser muito potente e muito confiável. Sem dúvida, em termos de motor vai muito bem aí, David Coulthard. Mas olha, Luiz, tanto a Honda quanto a Toyota parecem ter o mesmo problema. As duas têm 2 sedes, uma no Japão, outra na Europa, no caso da Toyota na Alemanha, no caso da Honda na Inglaterra, e parece haver um choque filosófico entre orientais e ocidentais. Voltamos a ver a Renault na pista. Luiz, eu gostaria de chamar a atenção para o posicionamento, se vê bem no carro da Renault, do espelho retrovisor. Ele é colocado nessa asinha que tem, olha de frente, Luiz. Ele está lá no extremo, a aerodinâmica do carro. Aquilo dali é para purificar o fluxo de ar que vai para as laterais do carro. Aliás, não faltam pontas, aletas, enfim. Toda a intenção de fazer com que o ar passe mais suavemente pelo carro. Exatamente, aproveitar ao máximo possível a pressão de ar, a resistência do ar ao deslocamento do carro. É um dos pontos em que os engenheiros ainda podem trabalhar, porque os pneus são iguais, os motores vão ser... Até 2010 estão congelados. Exatamente, pouquíssimas modificações ano a ano. Só podem ser modificados detalhes de acessórios como entrada de ar, escapamento, bombas de óleo, bombas de água, coisas que não vão permitir nenhum ganho de potência. O que vai se conseguir, ou o que vem se tentando agora, é a aerodinâmica e a redução do atrito dentro do motor, o atrito das engrenagens de câmbio. Com isso se ganha um pouco mais de potência. Mas é um trabalho muito, muito intenso, muito, muito caro para ganhos relativamente pequenos, que podem sim fazer diferença, mas que são muito pequenos. Piloto mentalmente muito forte, Mark Webber. Quem já guiou na equipe dele sabe que ele bota um verdadeiro terror nos companheiros. Mas agora ele tem pela frente um osso duro de roer, que é o David Coulthard. Aí você vê o Trulli.
Button, Alonso, Vettel, Trulli, Kovalainen, Sutil e Nakajima. Os 7 que fizeram tempo. Melhor tempo até o momento da Honda de Jenson Button. A expressão do Trulli é de preocupação, né? Você acompanhando as emoções da Fórmula 1 ao vivo no seu canal campeão. Esse é o treino de sexta-feira, aliás, são 2 treinos, 2 sessões de treinos livres. A primeira começou às 8 horas, horário de Brasília, vai até às 9h30. A segunda começa à meia-noite e também vai ter 1h30. Portanto, 3 horas nessa noite de Fórmula 1, ao vivo no seu canal campeão. Pena que a Fórmula 1 está começando no molhado, que é exatamente como não se queria. Porque o que se tem, a possibilidade de fazer o carro evoluir em termos de engenharia, em termos de desempenho, em termos de acerto, no molhado é 0. É claro, pode-se acertar o carro para a pista molhado, que nem sempre se teve condição de fazer durante a pré-temporada. Foi uma pré-temporada de pouquíssima chuva, de temperaturas altas para o inverno europeu, mas o fato é que o sábado e o domingo, a previsão de tempo, Luiz, é de tempo muito bom. Então, é um dia em que serve apenas para rodar, para verificar os sistemas do carro, se estão funcionando, mas em termos de acerto, em termos de evolução de regulagens, de suspensão e de aerodinâmica, é um dia desperdiçado. Vamos mais uma vez com Kazuki Nakajima, piloto de testes da Williams Toyota. Que já superou o tempo do Adrian Sutil, é agora o 6º mais rápido. E parece vir para uma volta melhor do que tinha antes. Veja aí como a pista está suja. Está sujeira na pista nesse momento. E aí Anthony Davidson, que conhece muito bem a Honda. Ao lado de Takuma Sato, a dupla de pilotos da equipe Super Aguri. O Anthony Davidson é uma figura bastante conhecida, um rosto bastante conhecido, costumeiro na Fórmula 1 das sextas-feiras. Porque ele, apesar de estar bastante tempo na Fórmula 1 como piloto de teste, só disputou até hoje 3 grandes prêmios. Você viu ali o Heidfeld. Você vai acompanhando ao vivo os treinos da Fórmula 1. Kimi Raikkonen e Felipe Massa ainda não vieram para a pista. Hoje às 9h30 tem Libertadores da América, Tolima e Grêmio. Vale muito a sua torcida pelo Grêmio hoje. 9h30 são as emoções da Libertadores da América, ao vivo no Sport TV. Temos ainda 46 minutos de treino, pista molhada em Melbourne. E os carros da Ferrari não vieram para a pista ainda. Todo mundo já esteve na pista, menos Felipe Massa e Kimi Raikkonen. Muita gente fez apenas a volta de verificação, uma volta só, é o caso da maioria dos pilotos, mas o fato é que a Ferrari nem essa volta de verificação foi feita. Detalhe, depois da explosão de Michael Schumacher, vários cartódromos foram inaugurados na Alemanha, e aí nós já temos essa geração chegando à Fórmula 1 com o Adrian Sutil. Enquanto o Michael Schumacher tem treinado junto com os campeões europeus e mundiais de kart, e existe uma quase certeza que ele vai disputar o Campeonato Mundial de Kart desse ano pela equipe Tony Kart. Ele está, inclusive, treinando junto com Antonucci, com David Foré, que são os grandes nomes, e tem ficado a menos de 3 décimos de segundo tempo deles. Considerando que o Schumacher tem que perder uns 5 quilos para se tornar competitivo no kart, esse tempo significa que vai ser só mesmo ele emagrecer mais um pouco para virar. Olha, se ele entrar no Campeonato Mundial de Kart, pela primeira vez você vai ter um Mundial de Kart transmitido ao vivo e a cores para o mundo inteiro. Sport TV, o canal campeão. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Seria absolutamente espetacular Michael Schumacher guiando o campeonato de kart, o homem de todos os recordes, de todos os números na Fórmula 1. É outro ponto que ele tem em comum com Ayrton Senna. Nenhum dos dois conseguiu o título mundial de kart. Agora, o que você está esperando da temporada do Rubinho? Eu estou esperando uma temporada boa, fazendo esse carro evoluir a partir do momento que essa modificação que vai ser feita já para o segundo grande prêmio, depois, olha, daqui desse fim de semana para o próximo grande prêmio, que é na Malásia, vão ser
3 semanas de intervalo. É muito tempo. É pouco tempo para se voltar para a Europa e é muito tempo para ficar parado lá na Ásia. Então o que vai acontecer? Vai haver um teste muito grande de todas as equipes lá em Sepang, o circuito de Sepang, onde se disputa o Grande Prêmio da Malásia. E lá o carro vai ser um carro com a nova suspensão dianteira, com a nova aerodinâmica. Se o carro se acertar, conseguir equilíbrio, eu espero que o Barrichello, que a Honda, cresça para o nível de brigar com BMW e com a Renault. É o mínimo que se espera dela. E se der tudo muito certo, pode eventualmente brigar com a Ferrari e com a McLaren. Mas isso passa um pouco do improvável, né, Luiz? É quase impossível. Você vai vendo o Webber, vai vendo o australiano Mark Webber guiando. Um piloto que tem muito que provar, está correndo em casa, ele desfruta de uma acolhida invejável pela imprensa, principalmente a imprensa de língua inglesa, tanto na Austrália, quanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, mas nos outros países ele é apelidado como Marketing Webber. Quer dizer que é bom de marketing e não tão bom assim de braço. É a minha opinião. Ele é um atleta excepcional. Olha o espelhinho colocado no extremo da carenagem, Luiz. Aquilo que a gente estava falando há pouco. Ele é de uma forma física de atleta olímpico. Ele é capaz de pedalar. Ele seria capaz de correr competitivamente um Tour de France, como se diz. Quem diz isso são os ciclistas profissionais. Mas na hora da pilotagem, ele é um especialista de prova de classificação. Prova de classificação, como se diz, você prende a respiração. 1 minuto 00414. Webber 1:02.782. Há uma diferença muito grande entre ser rápido em uma volta lançada, e ser consistente em 50 voltas, uma corrida inteira. Há uma diferença. Mas é um piloto que é extremamente rápido no primeiro tanque de combustível da corrida, daí para frente anda para trás. Não sei, parece que ele tem um certo cansaço mental, não consegue repetir, não consegue se manter tão bem. Agora, larga sempre bem, porque classifica muito rapidamente, é muito habilidoso, mas falta-lhe a capacidade mental, a endurance mental. Webber vem para completar a volta. Tempo de 1:44.528. Quinto tempo para Mark Webber, piloto australiano. Ganha cerca de $4 milhões por ano. Mark Webber tem 30 anos, já correu 86 GPs, não venceu nenhum. Essa é a Fórmula 1 2007 para você. Daqui a pouco tem Tolima e Grêmio. Daqui a pouco tem as emoções da Libertadores da América. Tolima e Grêmio. Vale muito a sua torcida pelo Grêmio. Às 9h30, Tolima e Grêmio. Ali apareceu de camisa roxa Martin Brundle, que era o grande adversário do Ayrton Senna na Fórmula 3. E um daqueles pilotos ingleses que chegou à Fórmula 1 festejado como novo campeão mundial. Mas, na verdade, essa festa toda se explicava mais pela sede inglesa de um campeão do que pela real possibilidade dos pilotos que eram glorificados. Tivemos dois duelos muito interessantes envolvendo brasileiros na Fórmula 3 inglesa, Brundle e Senna, e anos depois, Coulthard e Barrichello. É verdade, foram duelos, sem dúvida, marcantes, como tivemos também no ano passado, Mike Conway e Bruno Senna. Mike Conway, que foi contratado agora como mais um piloto de testes pela Honda. É um piloto bastante promissor, só quem não fala bem dele é o Senna. E lógico que ele realmente é um piloto que recorre a artifícios ou a atitudes na pista não muito éticas. Bruno Senna, que diz não ter pressa para chegar à Fórmula 1, está querendo disputar uma boa temporada na estreia na GP2. Em 2008 quer brigar pelo título na GP2, acha que tem tempo para chegar à Fórmula 1. Além de habilidoso, o Bruno Senna é muito inteligente e sabe se colocar. Ele sabe que a sua principal carência é a falta de quilometragem no kart. Ele precisa suprir essa deficiência de formação nas categorias de acesso à Fórmula 1. Habilidade não lhe falta. No molhado é um demônio, mas falta sim alguma experiência de corrida, o que os ingleses chamam racecraft, o seu comportamento, o convívio com outros carros na hora da disputa. Às vezes ele peca, normalmente peca pelo excesso, o que é bom sinal. O Wurz, nós estamos vendo agora, estreou como piloto de testes da Benetton já há 10 anos, em 1997. Ele conseguiu 4 pontos em 3 corridas, terceiro lugar na Inglaterra. Terceiro lugar brilhante. E aí ele continuou na equipe por mais 3 temporadas, onde conseguiu outros 22 pontos. Em 2000, foi o último ano dele na Benetton, ele se tornou também piloto de testes da McLaren. O Wurz tem um problema, ele é muito grande.
É um piloto alto e grande. Durante algum tempo ele não cabia direito nos carros. E olha o Alonso voltando a se impor. Primeiro foi o Vettel que superou o tempo do Button. E agora já está aí o Fernando Alonso reclamando seu direito ao trono. Vettel, teremos mais 38 minutos. 1:40.271, melhor tempo para ele. Olha, aos poucos começa a se ver também que essa atitude da BMW de colocar o Vettel para andar pelo menos no primeiro treino da sexta-feira pode não ser a finalidade, mas tem um efeito colateral que é bastante significativo. Coloca os dois pilotos titulares, o Nick Heidfeld e o Robert Kubica, sob pressão. O Mário Tyson está mostrando para eles, olha aí, andem bem, porque eu já tenho aqui alguém para substituí-los. Especialmente no caso do Nick, né? Porque o Kubica ainda é um piloto mais novo, foi muito bem ano passado, fez graça ano passado. Mas o Nick Heidfeld, há muito tempo se espera muito dele na Fórmula 1 e ele não comprova isso. Mas se bem que ano passado ele conseguiu superar o Kubica. Vamos ver se ele consegue manter agora, nesse ano, essa supremacia, uma supremacia marginal, pequena. Mas ele é um piloto muito querido pelos engenheiros, pela a qualidade de informação dele. Estamos vendo aí o carro do Barrichello, rádio para o Barrichello. Mais 37 minutos essa primeira sessão. São duas sessões, 1h30 na primeira, 1h30 na segunda. Portanto, de meia-noite a 1h30, horário de Brasília, tem mais Fórmula 1 ao vivo aqui no Sport TV. Kimi Raikkonen, Alonso, Vettel, Schumacher, Weber, Button, Kovalainen, Coulthard, Wurz. Ralf Schumacher fez o terceiro tempo com 1:40.534, melhor tempo. Alonso, 1:40.210, Vettel tem 1:40.271. Agora, o que espanta, Luiz, o que surpreende, é que foi apenas a sexta volta do Ralf Schumacher que parece que vem disposto a mostrar que nunca precisou de sobrenome, e sim de sobrenome. Ele que veio a público na semana passada para dizer que se considera um dos 3 melhores pilotos da Fórmula 1. Olha, sem dúvida no dia dele, Ralf Schumacher é piloto de altíssimo nível, mas ele é um piloto de poucos dias bons. Agora talvez ele esteja aproveitando uma das poucas possibilidades de mostrar seu talento, já que na pista molhada os carros se nivelam por baixo. E aí quem está sendo mais aguardado por todo o público brasileiro. Agora tem Ferrari na pista, Raikkonen na pista. Primeira parcial acima, bem acima do tempo de Alonso, quase 1,5 segundos acima do tempo de Fernando Alonso. Kimi guiando uma Ferrari, você acompanhando ao vivo no Sport TV. Daqui a pouco vem Felipe Massa para a pista. São os treinos livres de sexta-feira que você acompanha ao vivo no seu canal Campeão. Daqui a pouco tem Libertadores, tem Tolima e Grêmio ao vivo às 9h30. Vale muito a sua torcida pelo Grêmio. Ele melhora agora na segunda parcial, 1:204 acima do tempo de Fernando Alonso. Agora, olha o que ele veio de velocidade mais alta. Ele veio 3 km mais rápido que o Alonso, o que significa que ele está com muito pouca asa. E nesse circuito não parece ser a melhor regulagem, Luiz. Você percebe, é nítido que aumentou um pouco a distância entre eixos. É um carro mais comprido realmente o carro da Ferrari. Sem dúvida, e a frente é mais alta. A frente é bem mais alta do que era antes, que inclusive levou os pilotos a guiar com os pés numa posição, no princípio, incômoda. Eles já parece que já se acostumaram, mas no princípio eles estranharam bastante. Vamos ver o tempo de Kimi Raikkonen. A Ferrari completa a volta em 1:41.888, nono tempo para Kimi. São os treinos livres. Daqui a pouco tem Felipe Massa na pista. Vamos com o bicampeão Fernando Alonso. Vamos com o McLaren. Alonso tem 1:40.210. Vettel 1:40.271. Ralf 1:40.534. Kovalainen 1:40.896. E o Fisichella tem o quinto tempo, 1:41.064. É quase 2 décimos mais lento do que o Kovalainen. 1:39.860. Melhora Alonso. Melhora o bicampeão do mundo. Melhora bem. Baixou 4 décimos da sua volta anterior. Mas isso também pode ser uma questão de evolução da pista, Luiz. Esse é o problema de circuito que é pouco usado. Você nunca tem uma referência, principalmente começando com pista molhada, que agora está apenas úmida. Então você não sabe se é uma evolução do carro, se é uma evolução do asfalto. Tudo indica ser uma evolução do asfalto.
Olha, já tem trajetória seca, já estão com pneus de pista seca. Já vê o trilho ali. E sem dúvida aí quem está fazendo o tempo, que eles não estão obrigados, por terem usado pneu de pista molhada, eles não estão obrigados a usar as duas configurações, ou os dois pneus, o duro e o mais macio. Então com certeza está todo mundo usando o pneu mais macio, que é o ideal para essa condição. Na pista dupla da McLaren, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Essa é uma equipe que já disputou 617 GPs, tem 3.160 pontos. Uma verdadeira constelação com 2 estrelas. 125 pole positions, 127 voltas mais rápidas, uma equipe de enorme tradição no automobilismo mundial. A equipe que durante muito tempo foi a equipe de Ayrton Senna, a equipe das conquistas, do grande brilho de Ayrton Senna. A equipe que começou a falar o coração brasileiro nos tempos de Sem falar em Emerson Fittipaldi. E que é a equipe do meu coração. Emerson campeão em 74, campeão pela equipe. Essa equipe ganhou 8 títulos de construtores. 11 pilotos foram campeões com McLaren. Raikkonen faz a melhor volta, 1:39.242. Alonso tem 1:39.860. Raikkonen em 4 voltas, a Ferrari em 4 voltas estabelece a melhor volta até o momento. 6 décimos mais rápido do que o Fernando Alonso. Aí Ron Dennis, tá preocupado, Lito? Tem que estar. Tem que estar. Não é uma pequena demonstração de força. É uma demonstração enfática de superioridade da equipe Ferrari. Agora, será que o Massa também não está preocupado? Pelo que eu conheço, não. Tá atiçado. Daqui a pouco tem Felipe Massa na pista. Daqui a pouco Felipe Massa, melhor tempo até o momento. Kimi Raikkonen. Ralf Schumacher faz o segundo tempo. 1:39.550. Pista está secando. Fernando Alonso tem o terceiro tempo. Heidfeld aparece com o quarto tempo. Vettel em quinto. Lewis Hamilton em sexto. Kovalainen em sétimo. Fisichella em oitavo. Webber em nono. Button tem o 10º tempo. Barrichello não completou a volta. O Rubinho não completou a volta. O Rubinho deu 3 voltas não completas. Ele sai, roda, vai pro box. Sai, roda, vai pro box. Ele não completou o tempo em nenhuma das 3 voltas. Aí o americano Speed, que apesar de americano, tem sua carreira ligada ao automobilismo europeu. Praticamente toda a carreira dele foi feita na Europa, a não ser o kart. Aí Speed na sua primeira intermediária, sua primeira tomada de tempo. Lembrando que o Rio de Janeiro venceu o Macaé por 3-2. 3-2 para o time do Bernardinho. Vitória do Rio de Janeiro na Superliga Feminina. Primeiro jogo da semifinal. Rio de Janeiro vencendo com muita dificuldade Macaé por 3-2. Já passa 2:012 acima Speed em relação ao tempo do Kimi Raikkonen. Felipe Massa ainda não veio para a pista. O único piloto que ainda não tem tempo, Felipe Massa. Acabou de entrar. Entrou agora. Para o Brasil, agora começa o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2007. Ele começa com grande expectativa, vale muito a sua torcida pelo Felipe Massa. Um piloto que chegou na Ferrari no momento certo. Chegou no momento de aposentadoria, de despedida do grande campeão Michael Schumacher. Esse aprendeu, conviveu, viu e vai ter a chance de usufruir o que aprendeu. É uma carreira feita de exceções, feita de triunfos. Foi para a Europa com dinheiro para 6 corridas no Campeonato Italiano de Fórmula Renault. Depois dessas 6 corridas, voltaria para casa. Fez o que podia nessas 6 corridas, ao ponto da própria equipe bancá-lo numa prova experimental. Aí o Kubica. Bancá-lo numa prova a título de experiência do Campeonato Europeu de Fórmula Renault. Ganhou a corrida, a equipe resolveu bancá-lo, ganhou o campeonato, se tornou campeão europeu de Fórmula 3000 e foi nessa época, e não depois, como se pensou, que foi contratado pela Ferrari. Foi para a equipe Sauber. Peter Sauber, um suíço típico, não gostou do gênio expansivo, do temperamento expansivo do Felipe Massa, acabou, vamos dizer, defenestrando ele. A Ferrari foi, pegou ele de volta, falou: vem cá, menino, senta aqui, vai ser piloto de teste. E tá aí, é hoje um dos candidatos, o segundo mais forte candidato ao título de campeão de 2007, a meu ver, atrás apenas de Fernando Alonso. E por enquanto,
Felipe Massa faz o terceiro tempo, 1:39.430. Primeiro tempo cronometrado do Felipe Massa, terceiro tempo. Temos aí o brasileiro Felipe Massa na mais famosa escuderia da Fórmula 1, a Ferrari. Ferrari que vem dominando a Fórmula 1 nos últimos anos. Equipe que foi 14 vezes campeã de construtores. 14 vezes pilotos da Ferrari foram campeões mundiais. Ferrari vem de uma era Michael Schumacher. O homem que pulverizou todos os recordes. E vem aí tempo do Felipe. Na primeira parcial ele passa com o melhor tempo. Muito melhor. E é uma briga da Ferrari, Lito. É uma briga que deve se repetir ao longo de todo o ano. Ele precisa se impor ao Kimi Raikkonen como primeiro piloto da Ferrari. Como o Raikkonen precisa se impor a ele. Vamos ver a segunda parcial. Raikkonen fez 59.755. O Raikkonen desferiu o primeiro golpe. Felipe faz 59.658. Vem para fazer o melhor tempo Felipe Massa. O Raikkonen desferiu o primeiro golpe, fazendo o melhor tempo na sua saída. Agora o Massa tem que ser o mais rápido, tem que superar o Kimi Raikkonen, de preferência nessa volta, mas sem dúvida nessa saída. Vem Felipe Massa para completar a volta. Nas duas primeiras parciais, foi mais veloz que o seu companheiro de equipe. Tempo a ser batido até o momento, 1:39.242. É o tempo de Kimi Raikkonen. Vem Felipe Massa na reta, vem completar a sua volta. Vamos ver o tempo de Felipe Massa aqui no Sport TV. Ele passa em 1:39.277. Segundo tempo, muito perto do tempo do Kimi. Muito, muito perto. Perdeu no terço final da pista. Mas ele está apenas começando o seu treino. São os treinos livres. Milésimos. Mas pode ter certeza que ele não ficou satisfeito e deve vir para quebrar agora nessa segunda volta lançada dele. Ou melhor, terceira volta lançada. Ainda temos mais 27 minutos nessa primeira sessão de treinos livres pela frente. Depois da meia-noite você acompanha aqui no Sport TV mais 1h30. Aí Heidfeld já saiu da pista, já deu uma escapulida. Kimi Raikkonen tem o melhor tempo, Felipe Massa o segundo, Heidfeld tem o terceiro tempo, 1:39.428. E ele está disposto a colocar o Sebastian Vettel em seu lugar. Vettel no momento é sétimo colocado. Ele na sua primeira saída foi direto em cima do tempo do Vettel e superou por décimos de segundo. Agora ele já botou uma boa vantagem em cima do Vettel, mas ele quer mais. Ele quer mostrar que a BMW e ele também está na luta pelo título. Aí o alemão Nick Heidfeld. Redução, curva para a direita, você acompanhando um carro muito veloz. Foi extremamente veloz na pré-temporada o carro da BMW. Luiz, não parece, mas já temos mais de uma hora de treino e agora as coisas estão começando a pegar fogo. Agora o pessoal está começando a acelerar mesmo, já fizeram todas as verificações dos sistemas, a pista está úmida, está começando a melhorar, os pneus ainda são os pneus de pista molhada, mas ninguém está querendo saber não, o pessoal está querendo é mandar tempo. Heidfeld disputou 115 GPs, tem uma pole. Vamos ver o Massinha, vamos ver Felipe Massa. Na imagem recuperada, Felipe Massa passando, saindo, tá guiando forte Felipe. Raikkonen tem o melhor tempo, Massa tem o segundo, Heidfeld o terceiro, Ralf Schumacher tem o quarto tempo, Lewis Hamilton o quinto. Luiz, não sei se você reparou, logo depois da zebra tem uma parte verde, parece grama, é a chamada concregrama. Não é exatamente grama, é uma parte ainda de concreto, para o piloto ter a chance ainda de recuperar o controle do carro, como aconteceu com o Massa. Mas olha, pode ter certeza que o Massa está espumando ali debaixo do capacete. E olha, Luiz, agora dá para ver bem a disposição do espelho retrovisor, como ele é colocado no lado externo da carenagem. Daqui a pouco tem Libertadores da América às 9h30, ao vivo, vale muito a sua torcida pelo Grêmio. Tolima e Grêmio, ao vivo no Sport TV, daqui a pouquinho às 9h30. São as emoções da Libertadores da América. Antes nós vamos de Fórmula 1, temos ainda quase 25 minutos de treino pela frente. Primeiro treino, meia-noite, de meia-noite a 1h30, a segunda sessão de treinos. E olha, Luiz, o Heidfeld vem com o melhor tempo do primeiro setor e o melhor tempo no segundo setor. Vamos ver essa volta do Nick Heidfeld. Ele vem para a parte final, faz melhor tempo, 1:38.165. Pegou a pista bem mais seca, hein? E o Kubica não está com uma cara muito boa, não. Ele não está gostando nada dessa situação.
Não tá nem disfarçando. Tá ali sentado de cara feia. Sem motivo para rir. Vinta Antônio Liuzzi. STR é uma equipe que deu uma crescida tecnológica muito grande, ou pelo menos é isso que se espera dela. Ela que tem o mesmo chassi da RBR, ela é irmã menor, entre aspas, da RBR. O chassi é o mesmo com a diferença do motor. Enquanto a RBR usa o motor Renault, ela usa o motor Ferrari. Mas o projeto é basicamente o mesmo, só há diferenças exatamente na colocação dos motores. Essa equipe nasce para a segunda parcial do Liuzzi. Ele passa 2,153 acima. O piloto italiano já correu 22 GPs e tem 2 pontos na Fórmula 1. Foi o dominador absoluto no último ano da Fórmula 3000. Foi campeão mundial de kart em cima do Michael Schumacher. O Schumacher já correu o Mundial quando já era campeão de Fórmula 1. Se não estou enganado, em 2002. Era um piloto portentoso no kart. Foi também nas categorias de acesso. Mas na Fórmula 1 sentou em máquinas absolutamente fracas, absolutamente decepcionantes, que impossibilitavam qualquer coisa, qualquer bom trabalho do piloto. Olha aí, o primeiro mico do ano. Williams Toyota, Alexander Wurz. Triste que seja a Williams, uma equipe tão querida de todos, com um passado tão glorioso, mas que vem de um ano péssimo e que trocou o motor Kusa pelo motor Toyota e até agora não está mostrando a que veio. Olha aí o outro carro da equipe. Kazuki Nakajima. Kazuki Nakajima, que já deu um total de 15 voltas e agora está parado nos boxes. Even on the line, it looks damp actually, not just drying out. So, but maybe in the end of the run, can be dry. But I think it's a little bit difficult. Well, we won't send you out unless somebody else has gone out on dry tyres anyway. Discutindo se usam ou não o pneu de pista seca. Ele está dizendo que nas trajetórias a pista parece ainda úmida, que talvez no fim da sessão esteja em condição melhor. Aí o engenheiro respondeu que então, mais para frente, provavelmente vão mandá-lo de volta à pista com pneus para a pista seca. Me parece ainda um pouco arriscado mandar um piloto com tão pouca experiência e com coração tão grande, um piloto tão corajoso, mandá-lo à pista, nessa pista que tem pouca zona, pouca e um área piloto de que escape. sabe que só vai andar na sexta-feira. Exatamente. Tem pouco tempo para mostrar as vezes. E que tem que mostrar, porque a Austrália é do lado da casa dele. O público japonês acorre em massa ao Grande Prêmio da Austrália. Pouco menos de 21 minutos para o fim do treino. Aí Albers, piloto da Spiker Ferrari. Bela segurada. Nice catch, como eles dizem. Boa pegada. Exatamente, olha ali. É porque o carro sai, ele pega e traz de volta. Traz de volta no volante, não aliviou o acelerador. Ali deu para ver claramente a concregrama, Luiz, quando eles mostram de longe. Aquela parte mais verde é um concreto pintado ali com a grama artificial, que não é tão escorregadio quanto a grama, que no molhado então deve estar um sabão. Aí Albers, piloto que nasceu em Eindhoven. E que tem que mostrar trabalho, já está à frente de seu companheiro e rival Adrian Sutil. Albers virou 1,43,189, o Sutil, que já deu nada menos de 21 voltas, virou 1,43,374. Albers já correu 37 GPs, marcou 4 pontos na Fórmula 1. O holandês Christian Albers. Correndo pela Minardi. Seu carro da Spiker, o projetista-chefe, é John McKillen. E o diretor técnico, que não chegou a tempo de mexer nesse carro, é o Mike Gascoigne, que é um dos grandes nomes, mas também é um dos temperamentos mais difíceis. Como você já falou, é uma figura difícil, né, Lito? Muito difícil. Para falar em bom português, Luiz, é extremamente antipático. Daqui a pouco tem Libertadores da América. Já já, você, torcedor do Grêmio, ligado no Sport TV. Daqui a pouco, Tolima e Grêmio ao vivo pela Libertadores às 9h30. Carro deu uma escapadinha, as condições não tão boas. Mas já viu ali que o Albers segurou no braço. É braço habilidoso, é habilidoso. Sem dúvida, sem dúvida. E ali é um caso genético. Ele é irmão do piloto que fez história na Fórmula 3 inglesa e acabou falecendo na Fórmula 3 inglesa, Marcel Albers. Aí a Super Aguri com Anthony Davidson. Que até agora está parecendo bastante chateado com o fato de só ter conseguido dar
apenas uma volta. Aliás, o mesmo número de voltas que deu seu companheiro de equipe Takuma Sato. Só que esse carro foi lançado quarta-feira, Luiz. Foi lançado ontem. Esse carro praticamente não tem rodagem. Olha, está abrindo ali a tampa do tanque de combustível, que significa que o limitador de velocidade de boxe foi acionado. Aliás, esse ano teve uma redução de velocidade de boxe, agora é 80 km em pista de rua ou em circuito normal. Olha aí o concretamente que eu estava falando. E nos treinos é 60 km. E é o seguinte, cada quilômetro de acesso significa 200 euros de multa. Segurou de novo o Albers. Você vê mais uma vez David Coulthard. É a tranquilidade da experiência do escocês David Coulthard. É um dos pilotos mais queridos do meio. Figura muito agradável. Pode não ser um piloto tão rápido quanto prometia, quanto foi no começo da sua carreira. Aliás, sempre foi segundo piloto, sempre trabalhou ao lado de uma estrela. Mas é um piloto que tem feito valer bastante a sua experiência, levando carros de baixo nível, como ele guiou desde que saiu da McLaren, a posições que não se poderia imaginar nem nos melhores sonhos, como o terceiro lugar em Mônaco do ano passado. Falando em McLaren, mais uma volta para Fernando Alonso. Você vai se habituando a ver Alonso guiando uma McLaren. Já ganhou bastante velocidade de reta, ele que estava virando na faixa 282, atingiu 287, significa pista mais seca. Está chegando mais forte no fim da reta, porque está saindo mais forte da curva que antecede essa reta. Vamos ver a primeira parcial do Alonso. Até o momento o Alonso tem o sexto tempo, 1:39.860. Heidfeld, Raikkonen, Massa, Ralf Schumacher, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Lewis Hamilton está na frente do Fernando Alonso. E sim, aí vamos ter uma ideia melhor do que vai ser ou do quem vai ser o que durante esse ano na Fórmula 1. Segunda parcial de Fernando Alonso, agora já passa acima. Perdeu muito tempo entre a primeira e a segunda parcial. Estamos acompanhando o bicampeão do mundo, o espanhol Fernando Alonso, guiando agora para a McLaren, contratado a peso de ouro. É um piloto brilhante, porque afinal de contas, ano passado, evidentemente, é o número 1. E o Ross Brown, que está tirando um ano de folga da Fórmula 1, da Ferrari, declarou para a imprensa aí essa semana, no começo da semana, que eles só não falaram com o Fernando Alonso, que só não tentaram contratá-lo para substituir Michael Schumacher, porque ele não tinha uma brecha contratual, mas que ele seria a primeira escolha. Coisa que o Jean Todt disse que não, claro, porque o Jean Todt tem ali que conviver com o Kimi Raikkonen. Agora o Ross Brown pode falar isso, está um ano fora. É, ele que está sendo cogitado, inclusive, para o ano que vem voltar no lugar de Jean Todt como general manager ou como presidente da Ferrari, mas que também está sendo tentado pela Honda com malas de ouro em pó. A Honda precisa desesperadamente, como a Toyota também precisa desesperadamente, de resultados na Fórmula 1, porque lá no board das duas fábricas há alas que defendem: vamos parar com esse desperdício de dinheiro e vamos abrir mais fábricas e vender carro, que é o nosso negócio. Vamos com Anthony Davidson, piloto da Super Aguri, redução, curva para a esquerda. Nós vamos no carro da Super Aguri, é a equipe do Aguri Suzuki. Vamos ver o tempo final de Anthony Davidson. Nicky Heidfeld fez 1:37.249. Davidson já passa com 1:39.478. Sexto tempo para Anthony Davidson. De Super Aguri, me parece bom, hein, Lito? Me parece excepcional, Luiz. Por mais que esse carro, na verdade, seja o carro da Honda, da equipe Honda no ano passado, melhorado agora, isso sem dúvida é filho de piloto, né? Para estar aí desse jeito. Sem dúvida. Mas é claro que é um carro, não é um carro inteiramente novo, é um carro, vamos dizer, cujo de propriedade intelectual é da Honda Racing, que não é a equipe Honda, é uma terceira companhia que fabrica o chassi, ou pelo menos é isso que se diz, para circundar as leis, os acordos da Fórmula 1. Então, o que tem é a base do carro do ano passado evoluído. Agora, há uma certa preocupação do carro da Super Aguri acabar superando o carro da Honda. Esses são os dois aí na sua tela. É porque no momento o Barrichello tem o melhor tempo da Honda, é o 9º tempo. Nós temos o Jenson Button apenas com o 14º tempo.
E o Davidson de Super Aguri com o 6º tempo. É esse o problema. E a sorte deles é que o Takuma Sato só deu uma volta. Falando em Barrichello na pista. Aí o Honda de Rubens Barrichello na pista. Numa condição boa, pista úmida, nivelando por baixo os carros. Aí a habilidade no molhado do Barrichello. E olha aí, Takuma Sato se preparando, Luiz. Vem aí Takuma Sato, esse é veloz. É veloz, é um piloto. Não se discute a habilidade, se discute a maturidade. Aviso final, tome cuidado com as condições. Equipe pequena, todo cuidado é pouco. Carro novo, não tem 3, só tem 2. Por favor, me traga o carro inteiro para casa. Olha Alexander Wurz, Luiz. Temos ainda mais 12 minutos. Heidfeld, Alonso, Wurz com o 3º melhor tempo. Wurz com o 3º melhor tempo. Tempo de Wurz, 1:38.400. Rubens Barrichello tem o 9º tempo, 1:39.658. Felipe Massa tem o 5º tempo, 1:39.277. No momento, o Raikkonen tem melhor tempo que o Massa. E o Barrichello, melhor tempo do que o Button. E o que espanta é que o tempo do Heidfeld é nada menos de 8 décimos melhor do que o 2º melhor tempo, que é do Fernando Alonso. Então, realmente, o carro da BMW não era nenhum blefe de pré-temporada. Vai para o box, mas conseguiu superar o Kovalainen. Ele está com 1:40.554. Aí Flávio Briatore. Exatamente, ele está com 1:40.554, Kovalainen 1:40.896. Na pista, Fernando Alonso com o 2º tempo, 1:37.610. Olha o tempo do Heidfeld, 1:37.249. Olha o tempo da BMW. Sport TV, o canal campeão. Olha, Luiz, O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Estamos com Lewis Hamilton, Lito Cavalcante. os tempos vão despencar nesses 10 minutos finais. A pista está secando, provavelmente alguns pilotos vão sair com pneu de pista seca, os tempos vão cair muito. E fica o convite, você que é um apaixonado por velocidade, estava com saudade do ronco dos motores, você vai conhecendo as novidades nesse treino de sexta-feira na Austrália, treino de sexta na Austrália, treino de quinta-feira aqui no Brasil. Lewis Hamilton, na segunda parcial, passa 0,4 acima do tempo do Nick Heidfeld. Ele que agora é o oitavo melhor. Seu tempo anterior foi 1,39,655. Fazendo a sua estreia na Fórmula 1, Lewis Hamilton. Campeão da GP2, campeão europeu de Fórmula 1. E já vem travando. Como o Lito falou, esses últimos 10 minutos devem trazer emoção e devem dar a dica de como serão os próximos 90 minutos. Vamos ver o tempo final de Lewis Hamilton. Ele vem para o fim da volta, 1,37,962. Terceiro tempo para Lewis Hamilton. Heidfeld, Alonso, Hamilton, Wurz, Davidson com o quarto tempo. Adrian Newey bastante preocupado. Agora Davidson com o quinto tempo. Perdão, Lito. E aí Felipe Massa. Ele tem que estar preocupado mesmo. Seu melhor piloto é Mark Webber com 13º tempo. Isso com motor Renault, motor campeão do mundo. Você vendo a tocada do inglês Lewis Hamilton naquele momento que eu falei, deu uma travada do dianteiro esquerdo. Belisca a zebra, vem Lewis Hamilton. Ainda está com pneu de chuva, Luiz. Menos de 8 minutos para o fim do treino. Daqui a pouco tem Tolima e Grêmio. Olha o que está rápido de reta o carro do Mark Webber. 294,5 km por hora. Tem que botar aerofólio nesse carro. Tá com 249. Vamos ver o fim da volta do Webber. Vem para primeiro. Tem 1,32,194. Olha o que 5 segundos a menos. Ah, isso é a pista. Ele deve estar de pneu de pista seca. 5 segundos a menos, vem aí Barrichello. Isso explica toda aquela velocidade também. Não podia ser tanto aerofólio assim. Os cobertores ainda estão no carro, no Honda de Rubens Barrichello. Pneu de pista seca. Pronto, agora que os tempos vêm mesmo. Tá lembrando os antigos treinos de classificação, né, Luiz? Vem aí Barrichello, Lito.
O pneu mole, olha ali a diferença, marcado. É aquela bola ali. É, exatamente. Espera-se que ela crie uma lista durante também pneu de pista seca e, logicamente, o pneu macio. Ele cria uma lista. Não muito visível, mas dá para ver que tem uma marca na parte externa, lateral do pneu. Lembrando que durante a corrida os pilotos terão obrigatoriamente que usar um jogo, pelo menos um jogo mais mole e um jogo mais duro. Se fizerem 2 trocas, aí fica a cargo deles. Exatamente. Mas tem que usar os dois compostos. As 2 configurações de pneus. Exatamente. Aí Vettel, Sebastian Vettel. Menos de 6 minutos para o fim do primeiro treino. Segunda parcial de Webber, 55.299. Vettel passa em 56.309. Essa é a Fórmula 1 2007, você acompanhando ao vivo no Sport TV. São os treinos livres do Grande Prêmio da Austrália. À meia-noite tem mais para você. A pista está secando, os pilotos vêm para a pista. Nós vemos ali o Felipe Massa também se preparando. No momento, o Felipe tem apenas o 9º tempo. Webber, Heidfeld, Alonso, Hamilton, Sato, Wurz, Davidson. Olha a super agulha aí. Sato e Davidson. 5º e 7º tempos. Depois, Raikkonen, Massa, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello com o 11º tempo. O Binho está na frente do Button. Button com o 15º tempo. Vettel fez o 2º tempo, ter feito só o 2º. Olha aí. Olha aí. Pequeno off-road. Tá, o que mostra que ele está tentando a fundo. Webber, Vettel, Heidfeld, Alonso, Hamilton, Sato, Wurz, Davidson. Olha, só o tempo do Webber e do Vettel foi de pneu, vamos dizer, entre aspas, slick, né? Um pneu seco. Vamos ver o Jenson Button. Button, no momento, está atrás do Barrichello. 15º. Essa é uma briga que interessa, porque na verdade Barrichello tem o 12º, Button o 15º, a briga interna. Aí Fisichella, Giancarlo Fisichella olhando os tempos, acompanhando os tempos, piloto da Renault. Falando em Renault na pista, com Kovalainen. Capacete parecido em termos de cores com o do Barrichello. Primeira parcial de Webber, 30.442. Kovalainen faz 31.138. Olha, tudo isso está valorizando o tempo do Marco Webber, viu, Luiz? O Button fez o 2º tempo, mas ficou a mais de 3 décimos dele. O Vettel ficou a 2 segundos e 4. Quer dizer, aquele tempo do Webber foi realmente muito bom. E temos nuvens carregadas em Melbourne. A esperança é que essas nuvens sejam iguais às chuvas de verão, né? Caia logo de uma vez, intensa e rápida, e permita que a chuva, que a pista seque. Tenha todas aquelas categorias que andam, né? Que talvez alguma delas contribua para secar a pista. Eu não olhei toda a programação do Grande Prêmio. Não sei se dificilmente alguma categoria vai andar entre 2 treinos da Fórmula 1. Não é muito hábito do Bernie Eccleston permitir isso. Mas é provável que haja, sim. Que o tempo é muito. Honda na pista, vamos ver o tempo final de Jenson Button. Vem a Honda acelerando em Melbourne com seu carro ecológico. A Honda faz o melhor tempo com Button. 1:31.162. A carruagem do Webber virou abóbora, né? Barrichello fez 1:31.737. Superando o Button, mas ainda atrás do Webber. Vamos ver o Felipe Massa na pista. 2 minutos e meio de treino. Começando sua volta. Felipe Massa na pista, Ferrari na pista. Agora a pista melhorou. Agora vem as feras. Você acompanhando os treinos livres para o Grande Prêmio de Melbourne. Vem rápido, Luiz. Vem muito rápido. Primeira parcial do Button, 30.397. Felipe vem com 30.436. Tempo muito perto. Só que aí já temos Vettel com o melhor tempo. Os tempos vão mudando a todo instante. Muitos carros na pista. Os pilotos vão completando as voltas e vão melhorando os seus tempos. E o Vettel parece que vem com temporal, hein? Ele que tinha 1:32.501 e era o 6º colocado. Segunda parcial do Vettel, 54.501. Só que o Massa faz 54.494.
Melhor parcial até o momento de Felipe Massa. Pode vir o melhor tempo no brasileiro, Felipe Massa, piloto da Ferrari. Menos de 2 minutos para o fim do treino. Vem aí Felipe Massa para a parte final da sua volta. Já vem no terço final. Curva para a direita, acelera Felipe Massa. Vamos ver o tempo final, o tempo do Vettel, 1:30.857. Felipe Massa vem para completar a volta nesse momento, vem Massa, 1:30.707, melhor tempo para Felipe Massa. Lito Cavalcante. Agora vamos ver a resposta. 25, 26, 27. Vamos ver a volta final de Fernando Alonso, tempo final, 1:29.214, melhor tempo. O melhor tempo com muita sobra. Muito tempo. Quase 1,5 segundos mais rápido do que o Massa. É a evolução da pista só agora? Não acredito. A pista também está se emborrachando. Mas eu acho que essa volta do Alonso foi uma volta muito, muito forte. E aí, termina o tempo de treino. Você viu ali Ron Dennis acompanhando um grande tempo de Fernando Alonso. Vem para o fim da volta Lewis Hamilton. Vem o outro piloto da McLaren, o segundo, dá para falar que é o segundo piloto da McLaren, Lewis Hamilton. Sem dúvida. Será que ele vai tirar algum coelho da cartola, Luiz? Vamos ver o tempo final do inglês Hamilton. Melhor tempo da McLaren, do bicampeão Fernando Alonso. Alonso fez 1:29.214, Massa fez 1:30.707. Vamos ver o tempo do Hamilton. Ele vem para o final da volta. Será que a McLaren vai colocar primeiro e segundo tempos? Não, primeiro e quarto. Primeiro e quarto tempos. Mas tivemos emoção nesse fim de treino, Lito. Bastante, sem a menor dúvida. E olha, Luiz, agora, lógico, isso pode mudar rapidamente, mas agora o sexto melhor é Kazuki Nakajima, piloto da Williams, estreante absoluto. E olha o Alonso, Luiz, olha o Alonso. Vem para fechar mais uma volta, 1:29.381. Melhor volta do Alonso, 1:29.214. Felipe Massa fez 1:30.707. Uma diferença muito grande. Mas, e aí Felipe Massa. Encontrando o trânsito pesado na frente. Já foi prejudicado por um carro da STR e reclamou bastante. Mas pode acontecer com qualquer um. Jenson Button. Quinto tempo para Button da Honda. Barrichello tem o 10º tempo no momento. Portanto, Button começa 2007 melhor que Barrichello na primeira sessão de treinos livres. Resta ver se ainda tem algum carro na pista, se ainda tem carro na pista, mas... Aqui no Sport TV, de meia-noite a 1h30, são 3 horas de Fórmula 1, ao vivo para você no seu canal Campeão, treinos livres, você vai conhecendo a Fórmula 1 2007, vai vendo Alonso brilhando, pelo menos nesse início de temporada, Alonso brilhando na McLaren, Nakajima com o 6º tempo. Realmente bastante promissor. Agora, Luiz, o que mais alarmante, o Alonso fez o melhor tempo com 1:29.214 e o segundo melhor com 1:29.3. Meia-noite temos um novo encontro marcado. Daqui a pouco, Tolima e Grêmio pela Libertadores. Fique ligado no Sport TV, o canal Campeão.